Se Deus é um Vitalino, Vitalino é o Deus do barro. Você sabia que uma das maiores conquistas do ser humano está relacionada à extinção? Mas calma, não estamos falando de nenhum ser vivo que possua célula. A grande conquista foi a extinção do vírus da varíola. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, há mais de 40 anos declarou erradicado do planeta. Algo único na história e um dos maiores sucessos da saúde pública. A varíola é uma doença causada por um vírus chamado ortopoxvírus, transmitida pela inalação de gotículas de saliva contendo o vírus, eliminadas pelos doentes ao falar, ao tossir, ao espirrar. A varíola também causava febre alta, fadiga, dores nas costas, dores abdominais e durante 3 dias surgiam manchas, principalmente no rosto, nas mãos e em todo o corpo. Essas manchas se transformavam em bolhas e, consequentemente, se tornavam em crostas. Além disso, era muito letal. A cada 10 pessoas que contraíam a doença, 3 morriam. No século XX, cerca de 500 milhões de pessoas morreram vítimas de varíola. Relatos da varíola foram encontrados em egípcios mumificados há cerca de 3.000 anos. É possível que a doença tenha sido a causa de epidemias como a praga de Atenas, a praga de Antonina e pela devastação do exército etíope na Guerra dos Elefantes em Meca. A primeira referência à doença na Europa foi feita por Gregório de Tours, cronista do Reino Franco, relatando a morte de 2 jovens príncipes por uma moléstia, que chamou de Corales. Ela retornou às terras europeias no século VIII, junto com os sarracenos, e espalhou-se pelos continentes levados pelos cruzados, provocando epidemias devastadoras. Epidemias de varíola na Inglaterra no século XVII apresentavam taxas de mortalidade equivalente a 1/6 da natalidade. Calcula-se que somente no século XVIII, quando era endêmica na maior parte do mundo, a doença matou mais de 60 milhões de pessoas. A varíola chega nas Américas e no continente africano, junto com os colonizadores no período das grandes navegações, e em contato com as populações nativas sem nenhuma imunidade, assumiu proporções trágicas, sendo caracterizada como uma pandemia presente em todo o mundo. No Brasil, os primeiros registros datam o ano de 1563, na ilha de Itamaracá, na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro, fazendo 3.000 vítimas. O Alto do Moura é um povoado do município de Caruaru, no estado de Pernambuco. O povoado possui um importante polo de produção de artesanato, destacando-se os trabalhos com barro, que retratam o cotidiano típico do Nordeste brasileiro, sendo seu artesão mais conhecido Mestre Vitalino, o deus do barro. Há registro das obras de Mestre Vitalino em mais de 20 países, incluindo até o Vaticano. Esse povoado também foi impactado pela varíola. Pereira dos Santos viveu no Alto do Moura, filho de um lavrador e de um artesão que fazia panelas de barro para vender na feira. Ainda criança, começou a fazer animais de pequeno porte do seu repertório rural. Ele usava as sobras de barro que restaram dos utensílios domésticos que a mãe dele fazia para vender na feira de Caruaru. Os seus primeiros bonecos eram seus brinquedos, e o barro, que era a matéria-prima que mais tarde serviria de sua arte, era tirado das margens do rio Pujuca, onde Vitalino brincava onde era criança. Nos anos de 1920, Mestre Vitalino cria a banda Zabumba Vitalino, da qual é tocador de pífano principal. Na década de 1930, possivelmente influenciado pelos conflitos armados do período, modela seus primeiros grupos. As cenas que remetem à ordem e ao crime no sertão brasileiro são recorrentes em sua produção, entre bandidos e soldados, policiais, ladrões de cabra e galinha. Destacam-se as figuras dos cangaceiros Lampião, Maria Bonita e Corisco. As obras de Mestre Vitalino ganharam reconhecimento na região sudeste em 1947, e com isso o artista plástico Augusto Rodrigues o chamou para a exposição de cerâmica popular paraibana em João Pessoa. As obras de Mestre Vitalino ganharam ainda mais conhecimento em janeiro de 1949, quando foram expostas no MASP, e em 1955 já estavam pela Suíça, na Semana de Arte Primitiva e Moderna Brasileira. E o artista ganhou ainda mais conhecimento depois de sua morte, dia 20 de janeiro de 1963, de varíola. Depois de tanto dizimar pessoas, surge uma esperança e um longo caminho a percorrer na erradicação da varíola, o desenvolvimento de uma vacina. Desde o século XVII, já se percebia que as pessoas reagiam de forma diferente ao contato com o vírus. Algumas sobreviviam, outras morriam. Estavam nascendo a ideia de imunidade, porém, o conceito ainda não tinha um nome.
Várias populações começaram a realizar experiências, expondo pessoas à doença na expectativa de induzir uma proteção. No entanto, o contato direto com o vírus em natura, ou seja, sem nenhum processamento, acabou levando muita gente à morte. Mas o conhecimento foi avançando e no final do século seguinte, o jogo de fato começou a virar. Na década de 1940, a OMS e a Organização Pan-Americana, em 1960, novas técnicas ajudaram a ampliar a vacinação. Foi criada uma versão desidratada da vacina. Mais resistente, o produto passou a chegar a locais mais distantes. Outras novidades foi um injetor de pressão, que facilitava a aplicação da vacina. Assim, mais pessoas poderiam ser vacinadas em menos tempo. Na década de 1950, já não havia mais registros de casos de varíola em vários países europeus e também nas Américas, com exceção do Brasil. Por aqui, o certificado de erradicação só chegou na década de 1970. Entre 1973 e 1978, a OMS concedeu a certificação da erradicação da varíola a 46 países. E em 1977, a Somália registrou o último caso da doença no mundo. No ano de 1980, a varíola humana foi considerada erradicada em todo o planeta. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner criou a vacina antivariólica. Na realidade, foi a primeira vacina criada na história. A vacina tinha como matéria-prima o vírus da varíola bovina, o cowpox, que era primo do vírus da varíola humana. A grande sacada era que a vacina impedia que as pessoas adquirissem a varíola humana. Inicialmente, houve uma rejeição à vacina. As pessoas temiam que a vacina transmitisse características e doenças do bovino. Com o passar do tempo, ela passou a ser mais aceita e passou a ser produzida também na pele de bezerros e embriões de ovos de galinhas. Se tivéssemos a mesma tecnologia em vacinas que temos hoje em dia, o Deus do Barro não teria morrido. Porém, teríamos os mesmos problemas enfrentados na época pelos cientistas. A ciência seria atacada pelo negacionismo, as coberturas vacinais estariam bem abaixo do preconizado, dificultando assim a superação da pandemia e erradicação ou controle das doenças. Se Deus é um vitalino, vitalino é o Deus do bar.